O apóstolo Paulo não é necessário para a salvação. Paulo escreveu para a igreja de Efésios se introduzindo como um apóstolo de Jesus. E logo depois, ele lamenta que foi rejeitado por todas as igrejas da Ásia. O segundo e terceiro capítulos de Apocalipse são endereçados a igrejas da Ásia. No capítulo 2, a igreja é Efésios. Igreja essa que Paulo se introduziu como apóstolo, no qual o próprio Paulo comentou que essas igrejas estavam testando e rejeitando falsos apóstolos. Então, se Paulo se apresentou como um apóstolo para a igreja de Efésio, e se Efésios comentou em Apocalipse que estava rejeitando falsos apóstolos, logo, o que isso fez de Paulo? Pensa aí e me fala. Como agnóstico, Paulo é um dos principais atores do que me fizeram questionar muitas coisas. Não é possível que apenas eu questione esse cidadão. Não é possível. Eu lhe pergunto, Joseph Smith, ele estava no lugar, aqui nos Estados Unidos, e teve uma visão, teve uma experiência, com um anjo ou com Jesus, não sei. Mohammed, lá no Oriente Médio, ele também teve uma experiência, ele teve uma visão, com Jesus ou com um anjo, não sei. Paulo, no caminho de Damasco, também teve uma visão, com um anjo, com Jesus, não sei. E eu lhe pergunto, o que diferencia esses três? O que é que faz de Paulo ser o único verdadeiro no testemunho dele? Porque não se tem provas, apenas o testemunho de cada um. Não existem terceiros, não existem pessoas que viram nada, somente o testemunho de cada um. Aí eu lhe pergunto novamente, se três pessoas hoje têm religiões enormes, sabe? Porque se você for parar para ver, a religião do Joseph Smith, que é a dos mormons, é a religião mais rica que tem no mundo. Mohammed criou o islamismo e é enorme. É a segunda maior religião do mundo. E o cristianismo eu não vou nem falar, né? Então, eu lhe pergunto, o que é que diferencia esses três? Por que que um fala a verdade e os outros não? Realmente, você cristão, ou você de outras religiões, nunca parou para pensar assim, por que que só esse está falando a verdade? Por que que os outros não estão? Aí vem aquela parte. Eu fui criado nessa religião, então eles me introduziram essa história desse personagem. E é nele que eu acredito. Basicamente é isso. Porque se você estiver de fora da bolha, você vai ter essas três opções, no mínimo, e vai ficar pensando, qual é a diferença? Por que que eu vou escolher acreditar só num? Ou os três estão mentindo, ou os três tiveram experiências. E eu já vi pessoas falando assim, não, mas de Paulo é a verdadeira, os outros foram demônios, como é que você sabe? Como é que você sabe que ali foi o demônio? E como é que você sabe que demônio existe? Como é que você sabe que o demônio não estava com Paulo, falando com Paulo? E com Mohammed, na verdade, era Deus? Ou um anjo de Deus? Sabe, infelizmente não tem como ninguém saber, dizer assim, eu tenho plena convicção, certeza, eu tenho como provar, não existe isso. Não existe. A única coisa que você tem como base é a fé. Logo, a fé é aquela velha desculpa que você encontra para justificar coisas que você não sabe explicar. Meus amigos, Paulo me dá muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. E o que me dá mais dor de cabeça é que isso é muito claro para mim. É muito claro que foi inventado. Para mim é muito claro que foi inventado. Que a história de Paulo, a narrativa dele, serviu perfeitamente para começar-se uma nova religião. Porque até o momento, até antes de Paulo, só se existia o judaísmo. Pelo menos em relação a Jesus. Porque Jesus era judeu, todos os apóstolos eram judeus. Jesus em nenhum momento falou, worship me, né? Ore para mim, peça coisas para mim, se ajoelhe diante de mim. Não. O que ele pediu foi, tudo é pro Pai, tudo é pro Pai dele. Porque o Pai nosso também, o Pai de todos nós. Ele sempre falou, ore pro Pai. Eu não sou bom, o Pai é bom. Tem tantas provas de que Jesus deixou claro que ele não queria que se iniciasse uma religião nova. Isso foi os homens, nós quem criamos. Não tem como ter desculpa para isso. O que existe hoje em dia são religiões, líderes religiosos, fazendo aquela lavagem cerebral nas pessoas. E que infelizmente funciona. A maioria dessas pessoas no Brasil, que são super religiosos,
elas leem alguma coisa e elas não entendem. Então, para mim, isso é claro. A história e narrativa do Paulo serviu para se iniciar uma nova religião. E essa religião foi o cristianismo. Não sei, a igreja antiga, não sei como é que fala em português, aqui se fala-se early church. Eles usaram a narrativa de Paulo perfeitamente bem para casar e foi junto ali na igreja católica e começou todo esse novo movimento do cristianismo, né? Assim, com a roupagem nova. Na minha cabeça, cada vez que eu estudo mais e leio mais, fica mais claro que o que aconteceu com a história do Paulo em relação ao cristianismo foi assim, cara, em vez da gente criar uma religião nova, né, com outra pessoa, outras regras, outro tudo, vamos criar uma religião a partir do judaísmo. Vamos pegar a história deles e vamos crescer dali e criar uns galhos. E que esses galhos vai sobressair sem que a gente acabe com essa religião. Ela fica ali, porém ela vai ser adormecida. Ela não vai ter tanto poder. Aí vem o Taná, Torá, vamos lá, o Antigo Testamento completo de profecias. Profecias que não são coisas de outro mundo, sabe? Profecias que diziam que o Messias ia chegar em Jerusalém um jumento. Profecias que diziam que o Messias tinha que ser descendente de Abraão. E aí vai, porque eram profecias simples. Não tem nada de outro mundo. Diria eu que seria de outro mundo, sim. Profecia porreta, para mim seria assim, ok, quando o Messias chegar, quando for o tempo do Messias, uma pedra enorme vai começar a flutuar e vai ficar ali no espaço por décadas, para todo olho ver e uma única pessoa não duvidar. E quem sabe o Messias pudesse levantar essa pedra ou fazer alguma coisa para provar que ele teria ali um poder e tudo mais. Só que assim, o Messias dos judeus, ele não é um super poderoso nada, sabe? Ele seria um general, ele ia organizar e deixar a galera livre, sabe? Ia trazer a paz para aquele povo, o que não aconteceu, né? Não aconteceu de jeito nenhum. Até hoje esses coitados sofrem, até hoje. E ainda querem que eles acreditem que Jesus era o Messias dele, né? E assim, eu não tiro a razão, não tiro. Mas vamos voltar aqui que a gente está falando de Paulo. Outro ponto que eu acho interessante é, se você for pesquisar, eu já pesquisei e não encontrei nada, onde se comprova que Paulo escreveu alguma coisa? Tem algum comprovante, tem algum certificado, tem alguma coisa, arqueologicamente falando, que comprove a existência de Paulo? Não tem, sabe? E uma vez que a gente não tem os oficiais, as originais de nada desses papéis, desses textos, não fica tudo mais fácil de ser manipulado? O que você acha? Pode ser super muito manipulado. Isso me deixa triste em saber que quando eu vou para a igreja, seja católica, seja evangélica, você escuta um pastor falar mais de Paulo do que de qualquer outra coisa. E Paulo já dizia, e Paulo disse, e Paulo se referiu a isso, e Paulo fez isso. Segundo Paulo, Paulo, realmente, vocês dão muita credibilidade de cidadão. Porque quer não, tinha que dar, né? Ele foi quem criou o cristianismo. Ele quem colocou a história do cristianismo nas costas e carregou. Sendo ele criado ou não, o nome Paulo, é o responsável pelo cristianismo. Porque se tirar Paulo dessa história, acabou. Seríamos pagãos ou judeus, né? Se essa história do cristianismo não tivesse chegado, cruzado os mares e chegado na América, né? Porque até nisso, o cristianismo é culpado. O cristianismo é tão grande assim porque invadiram lugares, mataram milhões de pessoas, sabe? Forçaram as pessoas a virarem, a se converterem, porque se não se convertesse, ia ser morto. E tudo em nome de Deus. Porque no fim, é o dinheiro que rola, o que voga, né? É o que é o mais importante. Você vai ter que manipular a massa para deixar essa gente debaixo de suas asas e disponível para o que você queira. O que você disser, eles vão acreditar. Gente que necessita da fé para ter propósito na vida. Gente que é decadente, solitário e que cegamente não consegue distinguir realidade de ficção. Às vezes parece que a galera, elas são
um bando de ovelha mesmo, sabe? A ovelha é uma ovelha que não pensa, eles só estão lá. Vamos. E eles não conseguem enxergar. Tem gente que passa uma vida indo para a igreja. Eles se convertem miseráveis. Eles morrem décadas depois, ainda miseráveis. Ninguém vai salvar ninguém. Ninguém melhorou a vida de ninguém. Ninguém tratou a doença de ninguém. Não divinamente falando. Talvez a ajuda de alguém. Talvez o hospital. Alguém físico, um amigo, uma coisa assim. E aí essa pessoa totalmente doutrinada vem e fala: foi Deus quem mandou. Outra coisa que eu quero dizer é que, assim, novamente, quanto mais eu leio sobre Paulo, quanto mais eu leio os livros dele, as cartas, dá para entender que as cartas dele foram direcionadas para aquela igreja, para aquela pessoa, para aquela entidade, não sei. Mas foi naquele tempo, foi naquele período, sabe? O próprio Paulo, em vida, ele escreveu, ele estava 100% certo que Jesus ia voltar no tempo dele. Ele não queria nem que o povo casasse. Dizer, pra quê? Se preocupar com o casamento? Jesus está voltando, sabe? Então, tudo que o Paulo escreveu foi para aquele povo naquele tempo. E para aquela igreja, aquela entidade que ele enviou aquilo. Não para mim, em 2025, sabe? Não para você. A gente quer forçar isso. Mas eu venho na minha cabeça e entendo que mais de 75% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Então assim não tem nem para onde correr, infelizmente. E outra, você nasce na igreja. Então toda essa informação já vem na sua cabeça desde quando você é criança. Eu tento não sair do tema do Paulo, mas não tem condições de não ir nos ramos que vão aparecendo na conversa, né? Vou falando e vai levando para outros caminhos, e infelizmente é assim. E é isso, vamos ficando por aqui. Bem-vindo ao meu canal, esse é o meu primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, comenta aí, diz o que é que você achou, se você concorda, não concorda, fala aí seu ponto de vista, que eu posso responder algumas coisas em um vídeo futuro, beleza? Não tô aqui para tentar fazer ninguém virar agnóstico, ninguém virar ateu, ninguém virar nada, e nem religião. Eu sou uma pessoa que não tem religião e que estou tentando propagar as coisas que eu tenho aprendido. E eu aprendendo, fazendo vídeo e falando para vocês. Eu não sei a verdade absoluta, você também não sabe, ninguém sabe, nem seu pastor, nem seu padre, ninguém sabe. A gente tá aqui tentando se descobrir e tentar entender que mundo é esse. Que mundão de Deus é esse, cheio de coisas tão misteriosas. Valeu, até a próxima, tchau.